Olá, bem-vindos à nossa aula de gestão de pessoas. O tema de hoje é o processo de recrutamento de pessoas. Esse assunto vai estar disponível no texto 3. Então, nós temos que o processo de recrutamento, ele acontece quando surge a necessidade de preencher um cargo vago. E aí você vai ter que buscar candidatos que preencham o perfil da função desse cargo, que reúnem condições para ingressar na organização e desenvolver da melhor maneira possível aquilo que o cargo necessita. O processo de recrutamento em uma empresa, ele acontece por alguma necessidade. Mas que necessidades são essas? Ele pode acontecer pela rotatividade de pessoal, tá? Que nós chamamos de turnover, né? Onde o volume de pessoas que são admitidas e demitidas na empresa, ele é muito alto. Ele também pode acontecer quando a empresa ela resolve ampliar suas atividades, e aí vai ser necessário planejar um aumento no quadro de funcionários. O processo de recrutamento, ele também pode acontecer em relação ao absenteísmo, que é o grande número de faltas que vão acontecendo no ambiente de trabalho. E para suprir essas faltas, a empresa se vê na situação de ter que contratar outras pessoas para preencher essa falha, principalmente na produção, porque a linha de produção, se há falhas, o ciclo ele não se fecha. Agora nós vamos ver os tipos de recrutamento. O primeiro tipo é o interno. O recrutamento interno, ele acontece dentro da empresa, onde você vai promover ou vai transferir um candidato de um setor para o outro. Então, você faz a análise do perfil desse candidato, você vai analisar as competências e habilidades que ele possui e vai fazer a oferta da vaga. Então, esse é o recrutamento interno, pessoas que já trabalham na empresa e que serão movimentadas, transferidas para atividades mais complexas. O segundo tipo de recrutamento é o recrutamento externo. Esse recrutamento atua sobre candidatos que não estão dentro da empresa. São candidatos que a empresa vai buscar, tá? São candidatos de fora da organização. E nesse caso, será necessário submeter esses candidatos ao processo de seleção de pessoal. Para selecionar esse pessoal no recrutamento externo, você, gestor da área de pessoas da empresa, juntamente com o psicólogo organizacional, podem selecionar uma ou mais técnicas de recrutamento. Então, dependendo do cargo, do cargo que precisa ser suprido, daquilo que o candidato precisa desenvolver nesse cargo, então você pode montar um conjunto de técnicas e aplicar esse conjunto de técnicas. Então, vamos conhecer quais seriam elas. Anúncios em jornais e revistas especializadas. Então, aqui é onde você vai montar o anúncio e vai colocar a oferta da vaga. E nesse anúncio você vai colocar as especificações. Procura-se um candidato que tenha esse e aquele perfil e vai colocar
os contatos para que o candidato busque mais informações ou envie o currículo por e-mail, telefone de contato, etc. Você também pode buscar candidatos em agências de recrutamento. Essas agências, elas funcionam para abastecer de candidatos o seu banco de dados. Uma outra técnica que você, juntamente com o psicólogo organizacional, pode usar é contato com escolas, universidades, agremiações. Então, aqui você vai fazer parceria com as escolas e vai buscar candidatos. Geralmente aqui nós já tivemos alunos que conseguiram a vaga de emprego via escola. Então, é uma parceria da empresa com a escola. Uma outra técnica, e essa é a mais simples, onde você vai fazer o recrutamento usando cartazes e anúncios. Então, uma empresa pequena, uma loja que precisa de vendedor, então é uma situação simples, um estabelecimento pequeno. Então, ele vai fazer o cartaz e vai colocar lá na vitrine. Né? Isso nós já vimos em algumas situações, tanto na nossa cidade como em cidades vizinhas. Então, lá um cartaz simples, precisa-se de vendedora, precisa-se de caixa, né? Para a loja. Então, essa é uma das técnicas mais simples e funciona, até que funciona bem para pequenas empresas, pequenos negócios. Uma outra técnica que pode ser usada é a apresentação de candidatos por indicação de funcionários. Aqui, por exemplo, você, na empresa onde você é o responsável pela área de gestão, você tem funcionários que podem até indicar, olha, eu conheço fulano, ele trabalha assim, assim, e vai traçando o perfil e dando informações sobre esse candidato. Então, se você juntamente com o psicólogo, considerar interessante utilizar essa técnica, ela também é válida. Dependendo do tamanho da empresa, ela vai acabar recebendo muitos currículos. Então, ela vai criar um banco de dados de candidatos. Então, de repente, para um processo de recrutamento, você não vai utilizar naquele momento todos os currículos que você recebeu. Então, você vai, para aquela vaga, você vai selecionar, vamos supor, você recebeu 100 currículos, você vai selecionar 20, que são os candidatos que têm o perfil mais adequado para aquela vaga que está sendo ofertada. Então, os outros 80 currículos, você pode ir montando um banco de dados. Aí surgiu uma outra vaga para uma outra função. Então, você pode recorrer ao seu próprio banco de dados. Será que no meu banco de dados eu tenho candidatos que já me encaminharam o currículo e que podem participar desse processo de seleção? E também você pode usar as redes sociais, você pode usar o Facebook, pode usar o LinkedIn, né, onde são colocados os currículos online. Então, os caçadores de talento, eles usam muito o LinkedIn e vão lá fazendo a análise do currículo das pessoas, fazendo essa triagem. E se você usa caçadores de talento, eles vão te oferecer uma opção de candidatos que foram selecionados para esse processo, buscando os dados nas redes sociais. E a rede social também, de uma certa maneira, ela vai possibilitar para que você conheça um pouco esse possível candidato à vaga, né?
Então, você já tem, de uma certa maneira, as primeiras impressões sobre o candidato. Então, chegamos ao final da nossa videoaula sobre recrutamento. Assista a videoaula, faça a leitura do texto e acompanhe os materiais que serão anexados ao Classroom. Até a próxima!